Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e tô aqui com meu marido Alan. Lembrando que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente está aqui hoje para bater um papo e poder, de fato, hoje conversar de uma forma diferente. Hoje nós somos os próprios entrevistadores e convidados. É isso aí. Hoje tá num formato diferente, porque é o primeiro 236 Pocket. Isso. É aquele 236 de bolso. Que você tá no carro, tá indo pro trabalho, você vai ouvir ele inteirinho, é rápido. A 30, 40 minutos a gente consegue bater um papo super legal, falar de uma experiência, de um livro, de uma história. E esse é o objetivo do 236 Pocket, é para que você ouça ele de uma vez só e que você consiga refletir e tire bons aprendizados dessa nossa conversa. É isso aí, a gente vai começar com um livro que nos ajudou bastante. Esse foi um livro que quando eu li eu estava realmente precisando aí de orientação nos meus relacionamentos, de modo geral. E é o livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Mostra aí a sua capa, porque nós temos as duas capas. Capa dura e a tradicional. Que legal. Bom, mostra melhor ali, ó. Para onde? Pra cá? Pra cá? Não, faz alinhada aí com o meu, pô. Bota aqui. Assim? Tipo, Tá bom, vou botar. Ó, que legal. E esse é o livro da nossa semana, esse nosso primeiro 236 Pocket. A gente vai falar sobre o livro Especialista em Pessoas, do autor Thiago Brunet. Gente, esse livro ele é muito bom, a gente recomenda a leitura, né, amor? A gente recomenda, assim. A gente já leu tem mais de um alguns ano, anos, né? Eu li mais ou menos no lançamento, já tem alguns anos. Porque já tem mais de 3 ou 4 anos, né, que esse livro foi... Acho que foi 2021 esse livro foi lançado, então já tem um tempinho, né? Já, e eu lembro que eu fui bem assim, no que eu precisava. Ele é um livro muito rico, ele fala sobre diversas esferas de relacionamento, mas eu particularmente foquei ali no que era a minha necessidade na época, que era uma questão mais ali, enfim, familiares, de amizade, com pessoas ali no meu derredor. E aí eu fui direto onde eu tava precisando. Não, foi ótimo. Assim, depois que a gente leu, né, a gente realmente conseguiu tirar aprendizado e mudar, de fato, algumas visões que a gente tinha sobre relacionamentos de pessoas, né? A gente pode começar, inclusive... Eu acho que no meu caso, ele trouxe um amadurecimento. Uhum. Né? Você saber mais ou menos ali como... É um dos pontos aí, eu já vou entrar logo nesse ponto, que é saber meio que setorizar suas amizades. Certo, né? Certo. Ele faz uma divisão aqui dos seus graus de amizade, digamos assim, né? Mas eu separei aqui uma frase que eu acho interessante pra gente poder conversar, que tá lá na página 9, inclusive, se você quiser pegar. Lá no final ele fala assim: foi uma pessoa quem deu o primeiro banho da sua vida e será uma pessoa que dará o último também. Precisamos de pessoas. Sim. Então acho que isso aqui resume bem, né? A nossa dependência, né? A gente pensa que você vai conseguir ser independente, né? Geralmente o jovem quer crescer para poder ser independente, mas no final... E eu acho que talvez a gente esteja aí numa geração que acha que eu não quero me reportar a ninguém, eu, tipo assim, quero ser meu... Cara, isso é a maior ilusão que existe. Não existe ser seu próprio chefe, você sempre vai ter alguém em cima de você. Se você... é um empreendedor, você vai ter clientes, você vai ter contratos, você vai ter investidores, você vai ter onboarding se você é um grande CEO. Então não importa o quanto você cresça, sempre vai ter alguém ali de quem você vai depender de certa forma. Você nunca vai ser independente, porque pessoas precisam de pessoas e é isso que esse livro fala. E ele diz aqui na página seguinte, inclusive, complementando o que você falou, não sei qual é o seu sonho, mas é certo que você vai precisar de pessoas para realizá-lo. Ou seja, mesmo que você tenha aí uma grande ideia, que você seja revolucionário, você vai precisar de alguém que vai te ajudar a chegar na tua jornada, construir tua jornada, ou construir a tua história de trabalho, tua vida profissional, tua vida sentimental, enfim. Sua vida espiritual, você precisa de pessoas, né? A Bíblia, ela fala a respeito disso, né? Uhum. Sobre a gente ter essa troca, porque ninguém tá passando por uma coisa específica que mais ninguém no mundo tá passando, né?
Então, todo mundo tem algo para trocar, não importa quão específica seja uma dor de alguém, outra pessoa também está passando ou já passou por ela. Então, o importante você ter essa troca é você não fica sozinho, né? Isso vai gerando cura ali no meio das pessoas. Assim, a gente agora com um pouco mais de maturidade, né? A gente entende, né, que os nossos relacionamentos, né? Relacionamentos, eu tô falando entre humanos, né? De fato, é um desafio, né? Porque a gente começa a nossa vida geralmente pensando que a gente sabe mais do que os outros, né? O jovem tem essa característica, geralmente, né? E aí eu me autoanaliso aqui, eu com 18 para 20 anos de idade, eu achava que eu era, enfim, fantástico, que estava acima do bem e do mal, que eu já sabia de tudo, né? E hoje, com quase 40 anos, né? Eu olho assim e falo, caramba, eu era um bobo feliz. E, e eu achava que realmente eu sabia mais do que os outros, né? Então hoje quando... Quem nunca se iludiu? Então, essa é uma coisa que... E aí eu acho que aqui, né, esse livro, ele é muito bom até para quem tá... Enfim, pro jovem mesmo, para quem tá começando a entrar na carreira de trabalho, porque eu acho que esses ensinamentos, eles servem para você poder lidar com as pessoas. Você tá ali fazendo um estágio, você tá ali entrando numa empresa, numa vida profissional, ou numa faculdade mesmo, que você tem que se relacionar com pessoas que pensam diferente de você. Eu acho que é um livro que pode ajudar nesse lugar, né? Ele ajuda trazendo uma maturidade, porque é uma coisa que o seu pai sempre falou isso, né? Meu sogro falou assim, tem 3 formas de aprender, né? Com o erro dos outros, com a Bíblia, não é? Com a Bíblia, com o erro dos outros e com seus próprios erros. Não, ele fala assim, na experiência dos mais velhos. Eita! Não é isso? Na experiência dos mais errando. velhos. E eu fiz minha versão. Na Bíblia, na experiência dos mais velhos, ou na cacetada, ou apanhando, né? Que é a pior forma de aprender, Exato, apanhando. Exato. E é isso, quando você vai aprendendo com os outros, né, que foi o aprendizado que a gente teve aqui, você evita, enfim, de aprender errando, de aprender na cacetada, e aqui ainda une 2 coisas, que você aprende com os outros e você ainda aprende baseado com princípios bíblicos cristãos, que é o que rege a nossa vida. E uma das coisas que, por exemplo, com relação ao amadurecimento, que me ensinou aqui, eu tava até relendo, porque tinha muitos anos que a gente leu, né, eu até falei pra ela que eu acho que tem capítulo aqui que eu ainda nem li, tem capítulo aqui que é inédito, porque eu fui destrinchando ali no que eu tava precisando na hora, mas eu reli uma coisa aqui que fez muito sentido pra mim, que era... Ele fala assim, tem pessoas, o importante de você categorizar, né? É porque tem pessoas que às vezes você dá um acesso para ela que ela jamais poderia ter. Você às vezes dá uma liberdade, e eu acredito que muitas questões e problemas acabam acontecendo por conta dessa falta de discernimento, de até onde você pode abrir a sua intimidade para determinada pessoa. E ele até fala, nós brasileiros somos um povo muito caloroso, e traz para dentro de casa, e já vira amigo, mal se conhece, já vira amigo e tal. E é muito importante buscar ter esse discernimento, porque tem pessoas que elas vão ser suas amigas, mas assim, não é tudo que você pode abrir, não é tua intimidade que você pode falar. E ele fala aqui, eu não tô falando de forma alguma que você não possa ter amigos ou deve se fechar numa ilha, não, enfim, não é a proposta desse livro, mas que você tenha esse discernimento, que você saiba escolher bem a que nível você vai colocar cada amizade que passar, que cruzar aí pelo teu caminho. Legal, a gente pode falar sobre isso, né, que é como... O livro, eu acho que uma das partes mais legais do livro, inclusive, é essa categoria, né? Esse capítulo, né? Que fala das 3 esferas da amizade, não é isso? Exatamente. São 3 esferas e ele fala que são os... Vou começar da mais larga para menor, né? Os estratégicos, necessários e os íntimos. É saber discernir, diferenciar cada uma dessas esferas de amizade. Vamos começar pelos estratégicos. O que é um amigo estratégico? Então, eu acho que porque aqui parece até que é uma relação de interesse. Mas não é esse o caso, até porque senão não seria seu amigo, né? Geralmente o cara que tem interesse, né? Ele não tá muito aí pra você. Então, você consegue perceber que aquele cara não é uma relação de amizade. Nós estamos falando aqui de amigos estratégicos. O que é amigo estratégico? É um cara que a gente gosta, a pessoa que você tem uma boa relação, mas que você abriu esse contato, ou você, enfim, abriu essa amizade, esse relacionamento, obviamente, sabendo que através dele você pode chegar a algum determinado lugar, você pode chegar a alguma outra pessoa.
Vocês têm um acordo comum ali. Vocês às vezes têm um objetivo em comum, vocês têm um alvo, digamos assim. Aquela pessoa ali, ela é alguém que, poxa, ela pode me ajudar a alcançar esse objetivo. Só que a diferença, e ele explica isso, que a diferença entre o amigo estratégico e o interesseiro é que o amigo estratégico, ele essencialmente é seu amigo, ele é uma pessoa que se preocupa com você. Então, assim, pode ser uma pessoa do seu trabalho, pode ser uma pessoa que você prospectou porque você queria fazer um projeto junto com ela e tal, mas ali, além daquele interesse, né, não de uma forma ruim esse interesse, mas interesse naquele conhecimento, ou naquela mentoria, ou naquela ajuda que aquela pessoa poderia te dar, além desse interesse, você se preocupa genuinamente com ela, você quer que ela esteja bem, você quer saber se os filhos dela estão bem, você quer saber se a semana dela foi boa, você quer saber se, sabe? Então, assim, não é só um interesse no que ela pode fazer por você ou no que ela é boa em fazer, mas é um interesse em quem ela é e se ela realmente tá bem. Essa é a diferença de um amigo estratégico para um mero interesseiro, né? Nessa categoria de amigos estratégicos, né, tem um exemplo dele que é muito bom, né, que é o exemplo do andaime, né? Sim, nossa, esse exemplo ficou na nossa cabeça, né? Até hoje a gente, mesmo anos depois que a gente leu o livro, a gente continua falando, pô, o andaime e tal. Você vai dar esse exemplo? É muito bom. Não, então é legal ele falar sobre isso, né? Porque o amigo estratégico também, não necessariamente, ele é um amigo que vai durar para sempre. Ele pode ser um amigo durante um período da sua vida, ele pode ser um amigo que vai participar de uma fase da sua vida, né? E tá tudo bem, assim, nós mesmos, nós tínhamos amigos aqui na nossa adolescência que não são mais nossos amigos hoje, tivemos novos amigos, fizemos novos amigos na juventude e agora temos outros amigos que se relacionam conosco e assim o ciclo da vida. Agora, por exemplo, eu e a Débora nos tornamos pais e naturalmente a gente agora tem se aproximado de outros pais e mães também, porque vivem a mesma realidade que nós vivemos. Inclusive, busco amigas estratégicas que me ensinem a lidar com birras de crianças de 2 anos. Obrigada! Tô precisando. Fica a dica aí, ó. Você pode comentar, inclusive, aqui embaixo, né? Se você... minha amiga que tá precisando. Essa fase dos 2 anos e 4 meses, 5 meses, né? Bem desafiadora. É uma assim. delícia. É uma benção. Mas né? É isso. Mas estamos aprendendo juntos. Sim, tô precisando de ajuda nessa área aí. Forte. Precisamos de uma amiga estratégica, tá? É isso aí. Fica aí a dica. Um exemplo do andaime que eu acho que é muito legal a gente falar é porque uma obra, você que tá aí já provavelmente passou, viveu por isso, né? Toda fase da obra, em algum momento você vai precisar usar um andaime. E geralmente aquela fase mais inicial de construção, você tem um pé direito alto ali, você precisa... daquele equipamento, né? O Brunet falou que fez isso pra casa dele, né? Contratou, pagou ali um valor pra ter aquele andaime por X dias. Por uma semana, que eu me lembro que ele falou, né? Falou assim, caríssimo, né? O pedreiro chegou com orçamento, falou, Pô, mas só para esses dias e tal, esse valor, e aí nem usaram os dias todos. O exemplo que ele fala é esse, né? Que ele falou assim, agora eu vou acompanhar então pra ver se vocês vão usar realmente esse andaime e tal. Aí ele falou que no primeiro dia eles usaram, no segundo usaram, no terceiro dia ele falou, seu Thiago, acabou, vamos desmontar. Ele, como é que é? A gente pagou. Que isso, pagamos uma fortuna, tem mais 3 dias, agora use isso daqui. E aí ele falou que o pedreiro, né, falou com ele, que gerou esse ensinamento que tá no livro, né? O pedreiro falou, seu Thiago, eu queria lhe dizer que pra gente poder passar pra próxima fase da obra, a gente precisa abrir mão da fase do andaime. Então, se a gente não tirar ele, a gente não consegue ir pra fase do acabamento. Que ele começa a atrapalhar, né? Ele começa que te ajudou a chegar em tal ponto, depois, enfim, no meio da sala, na hora que você vai decorar, não importa quão caro foi, o andaime não cai bem, né? Exato. Então é hora de você tirar ele da sala. É isso. E aí, isso vale pra vida, isso vale pra relacionamento, isso vale pra pessoas, né? Tem pessoas que são muito importantes em uma fase da nossa vida. A fase de construção, que é essa fase geralmente de ser jovem, tá construindo a tua carreira, tá correndo atrás e tal. Mas de repente tem uma fase que você já pulou, já passou dessa fase. E geralmente você entra depois numa fase onde você quer adquirir conhecimento. Tem uma fase que é uma fase mais braçal, tem uma fase que é mais intelectual. Então, provavelmente, aqueles caras que estavam com você ali, aquelas pessoas junto com... Nesse momento, não vão estar nessa próxima etapa. E isso faz parte da vida, isso vale para N situações aqui que a gente poderia elencar, enumerar, enfim. Então, acho que a dica é essa, né? Os amigos necessários, né? Estratégicos e íntimos...
Tinha até uma frase que ele falou aqui que eu gostei bastante, tô tentando encontrar. É bem no Mas do início. estratégico? Não, não. Era uma frase do livro que ele fala que foi um dos que viralizaram. Ah, é verdade, ele fala sobre isso. Mas eu acho que é logo no começo que ele fala É sobre bem isso no mesmo. comecinho. Mas ele fala. Celebre quem entra em sua vida e não reclame de quem dela saiu. Foi isso que ele falou, É isso aí. né? Então é você ter esse discernimento de que são fases e vão ter pessoas que vão passar por uma fase, mas para a próxima talvez não estejam ali presentes, porque enfim, mudou. A gente pode falar disso depois que a Alice nasceu. Isso afeta um pouco com quem você se relaciona, né? Você acaba se relacionando mais, eu no meu caso, com amigas que são mães. Não que eu não converse mais com as minhas amigas não mães, mas eu acabei criando novos vínculos com pessoas que estão ali na mesma fase que eu, que estão vivenciando, que estão tendo as mesmas, enfim, enfrentando as mesmas situações. Porque eu lembro que quando eu amamentava de madrugada, eu tinha umas amigas, a Pérola, que a gente trocava uma ideia ali, a Tati. Então eu ia lá de madrugada, porque era quem tava online de madrugada, que era a hora que a gente tava ali amamentando. Então eu ia lá conversar com elas. Enfim, a gente continua aí, só que aí todo mundo mãe de criança pequena, né? Não é uma interação tão constante. Mas é muito legal isso, porque era a pessoa que estava vivendo naquela mesma fase, a gente estava ali unidas na madrugada, então vai tendo essa troca. E às vezes vai passar, às vezes vai permanecer, mas não significa que não foi importante aquele momento. E também, se não fizer parte de uma próxima etapa, é você ser grato ali pelo momento que vivenciou com aquela pessoa e saber também abrir mão para que outro círculo, outras pessoas entrem na sua vida, ter também essa flexibilidade, né? Nos seus relacionamentos. Tem um ponto também que eu acho que é muito legal, a gente tá falando dos estratégicos, e quando o Tiago escreveu, ele coloca isso no livro também, ele dá o exemplo de Jesus, né? O próprio Senhor Jesus categorizou, digamos assim, né? Os apóstolos que estavam com ele, né? Ele não andava com 12, ele não foi com os 12 em todos os lugares, e ele estava full time com os 12 em todas as situações ambientes. Tinha hora que ele chamava Pedro, Tiago, João, vem comigo. Eram os íntimos. Então, ele também fez essa diferenciação. Então, acho que pra gente é um aprendizado, né? Tá na Bíblia, tá lá. Mas você vê que tudo é a questão da experiência, de você olhar aquilo, entender aquele aprendizado como tá escrito ali e conseguir, de fato, tirar esse tipo de lição. Pra mim foi muito legal quando ele entrou dando esse exemplo do Senhor Jesus, né? Porque isso ensina muito pra gente, né? Que não necessariamente as 12 pessoas que estão com você, que hoje podem ser 20, pode ser 30, pode ser 5, dependendo da sua realidade, do que você faça, mas você tem que, de fato, escolher como se relacionar com elas. Você não vai se relacionar da mesma forma com todas as pessoas que estão à sua volta. Não, isso não é nem saudável, né? Porque isso vai gerar, enfim, conflitos, porque é o que explica aqui, né? Tem pessoas que você não pode abrir certas intimidades, não. E o legal do amigo estratégico e do necessário e dos íntimos é que eles podem mudar de categoria, Exato. né? Ele fala sobre isso mais à frente, que um estratégico pode se tornar necessário, um necessário pode se tornar um íntimo, assim como um íntimo pode virar estratégico. Ou pode até mesmo passar aquela fase, né? Aquele ciclo ali se fechar. Então, é muito legal você entender que não é, tipo, uma coisa fixa ali na rocha, né? Essas coisas, elas vão se transformando aí com o tempo. Os relacionamentos. E aí, vamos pro necessário? Vamos necessário. Então vamos lá, vamos passar a página, vamos pro necessário. Até de Jesus ele coloca aqui, que eu acho que é legal, que ele fala assim, né? Jesus também tinha 2 amigos necessários. Sem eles, Jesus não teria uma equipe. Assim, você também precisa de amigos. Nem todos serão os melhores, no sentido de mais próximos. Mas são necessários para nossa caminhada ou para nossa jornada, né? Ele fala que ele exemplifica, né? Que os amigos necessários, eles são aqueles que vão na tua festa de aniversário, vão no seu churrasco, eles vão estar ali com você num momento ali um pouco mais presente. Mas é lógico, você não vai compartilhar a tua intimidade, mas são aquelas pessoas que estão ali com você, que você vai ter uma relação boa e que fazem bem pra tua alma, né? Geralmente o necessário para mim, né? Ele acaba passando ali muito pela tua... Para quem trabalha, eu acho que isso passa muito pelo teu trabalho, sabe? Tem muitas pessoas que são necessárias para que, já que você passa boa parte da sua vida ali, para que você tenha um ambiente saudável
e se relacione bem com essas pessoas de alguma forma, né? Ele até dá um exemplo aqui dizendo sobre isso, né? É melhor se tornar amigo das pessoas com quem você trabalha do que tentar trabalhar com as pessoas de quem você é amigo. Isso é bem... Cara, é real, porque assim, É, às vezes você quer trabalhar com um amigo, só que dependendo ali do grau de relacionamento que você tenha com aquela pessoa, você vai se sentir desconfortável de talvez fazer uma exigência, ou de exato. dar uma correção, ou sabe, dar uma direção para aquela pessoa que você não teria se fosse enfim, um companheiro de trabalho ali, enfim, normal, que você não conhecia, mas que vocês se conheceram nesse contexto de trabalho, então talvez seja mais bem aceito do que uma pessoa que tem que pôr toda uma história com você. Então vai ser mais tranquilo, talvez, de ter uma relação ali de trabalho, de, enfim, colaboração. Ele dá o exemplo aqui, que ele fala assim, né? Você pode continuar rindo pra ele, mas não precisa contar seus sonhos, né? É isso. Você nos abrir teu coração. Eu acho que acho que isso resume bem, né? O necessário, né? Eu acho que isso, enfim, acho que tá claro também, né? Sim, sim. Vamos pro próximo. Vamos. Vamos falar dos íntimos. Isso Aqui uma coisa interessante que ele fala aqui, que é a teoria das associações. muito Eu legal. acho muito legal falar Boa. sobre isso. A gente já ouviu em algumas pregações dele, ele dá esse exemplo, né? É verdade. De que como que isso impacta na tua vida, né? Com quem você se associa. Então, a coisa da associação que você falou, que eu acho que é muito legal, realmente, principalmente hoje em dia com as redes sociais, tem que tomar cuidado com quem você está ali se relacionando. Você posta uma foto, automaticamente a pessoa pode pensar, de alguma forma, que você tem algum tipo de envolvimento e isso, de alguma forma, pode te prejudicar. Da mesma forma que pode ajudar também, né? Mas é por isso que é importante ter esse cuidado. A teoria da associação, ela te faz... Porque às vezes você pode estar se associando ali com uma pessoa que conflita com o teu propósito, ou que não tem a ver com os princípios pelos quais você rege a sua vida. Então é estranho, assim, vai gerar um estranhamento nas pessoas, assim, nossa, mas você está associado a essa pessoa que, poxa, não tem nada a ver com o que você, enfim... faz, sabe? Com a tua vida, com a tua linha de pensamento. E às vezes não é isso, né? Às vezes não é nem a pessoa, né? No nosso caso aqui, nós somos cristãos, né? Então tem ambientes que você não vai frequentar. Que não estão alinhados com o que a gente acredita, com os nossos princípios. Então não faz sentido eu estar ali me associando com um certo tipo de ambientes, ou de práticas, ou de pessoas. Não condiz com o que eu acredito. E aí eu me associar vai ser muito estranho, né? E aí, se você ainda posta isso, publica lá, você tá dando informação de graça de uma coisa que às vezes talvez você nem seja, mas por acaso você passou por ali, e a teoria da associação diz que você, no final das contas, vai acabar perdendo um relacionamento por associação. Então, isso. Por isso que é importante ter esse cuidado em que ambiente você frequenta, com quem você se associa. A gente tá lá, a gente hoje tem contato com muita gente, né? Mas a gente não posta foto com todo mundo, né? E a gente não tá dizendo que você tem que se fechar pro mundo, né? Acho que não é esse o lugar. Você pode respeitar as pessoas, mas respeitar e ter um bom convívio é diferente de se associar. Perfeito. Acho que esse é um bom exemplo, né? Hoje em dia tem várias categorias, mas acho que a gente não precisa entrar em mais detalhamentos. Não. Vamos pros íntimos, os próximos. E aí, íntimos geralmente... Quando eu li íntimos, né, eu falei, geralmente tá caindo na família, né? Geralmente aquela primeira... Porque intimidade, e esse foi um exemplo, inclusive, que ele deu aqui, geralmente intimidade é quem senta na mesa, né? É muito difícil você... Eu acho que não existe, né, um amigo íntimo que não sente na mesa, né? Senão ele não será íntimo, né? Sim, sim. A mesa é um lugar de intimidade, né? E intimidade é uma coisa que... Eu tava pensando nisso hoje, assim, mas é isso eu pensando aleatoriamente dentro de casa, tá? Eu tava pensando uma coisa, tipo, desde que a Alice nasceu, a nossa casa antes, ela... Cara, era muito só a gente, né? Era muito só eu e o Alan, e aí de vez em quando ia alguém lá e limpava... Era uma coisa mais espaçada e tal. E aí, quando você tem um filho, cara, tua casa enche de pessoas, assim, enche de vida. Tem gente lá pra te ajudar, e tem gente lá pra visitar. E é uma delícia, assim, eu amo. Mas tem um lugar na minha casa que eu não gosto que as pessoas entrem. E Eu sei. você sabe? Pode falar. Sei. O quarto.
É isso, cara. O quarto é meu lugar de intimidade, assim. Eu não gosto que ninguém entre no meu quarto. Eu não recebo ninguém. Eu me incomoda. Sabe quando você tá com a casa cheia e você vai no quarto buscar alguma coisa sua, a pessoa te segue, assim, até o quarto, já me dá até um ciricutico. Tipo, eu tenho pavor, assim. Isso é porque é uma coisa que nem eu mesma faço. Tipo, eu tô com essa roupa aqui, que a gente veio, gravou e tal, passei o dia. Cara, eu não chego com essa roupa e sento na minha cama, sabe? Porque, enfim, eu entendo que essa roupa aqui tá suja, tá da rua, tá das coisas que eu fiz durante o dia. Então, eu não gosto de... Porque ali é um lugar onde eu vou dormir, onde eu vou descansar. Então, assim, o nosso quarto é um lugar que só a gente, só a minha filha entra, né? A nossa filha e tal. Então, é um lugar de máxima intimidade ali. É um lugar só nosso ali, da nossa família. Então, é muito seleto. Nesse caso específico, realmente é só para família mesmo, mais íntima. Mas eu acho que o nosso coração, ele tem que ser assim, sabe? A gente tem que tomar um cuidado, tem que ter um espacinho separado que você não deixa todo mundo entrar, né? Porque eu acho que dessa forma você evita aí de se machucar, você evita aí de ter conflitos, porque ele até fala sobre isso, né? Qual que é o benefício e o malefício da intimidade? É que a pessoa, ela, quando ela é mais íntima, a chance dela te decepcionar de uma forma mais profunda, ela é maior, porque é uma pessoa na qual você confia, é uma pessoa na qual você tem uma expectativa grande, uma expectativa alta. É por isso que a família, né? Você que é pai, mãe, você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras, com relação aos seus filhos, com relação àqueles que estão ao seu redor, porque assim, cara, a tua palavra para um filho, ela impacta muito, porque o nível de intimidade é muito grande. Então, da mesma forma que o teu incentivo, ele vai ser muito assim, feroz, sabe? O que você fala, pô, vai dar certo, aquilo ali vai dar um gás. A mesma forma quando você dá uma palavra de derrota, você dá uma palavra negativa, aquilo pesa muito, aquilo machuca. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de quem entra ali na nossa intimidade, né? Ter esse discernimento de quem vão ser essas pessoas. Para ter um relacionamento bom mesmo, uma intimidade saudável, né? E tem um exemplo aqui que ele dá que eu gostei bastante, que ele fala que eram dois amigos que estavam atravessando um deserto, e aí no meio daquele deserto, eles acabam tendo um conflito ali. Acho que é porque tinha uma água, não foi? Eles estavam ali num conflito e aí eles começam a se agredir mesmo, tipo, vai pra mão. E aí o que foi agredido, o que foi ofendido, ele escreve na areia, né? Hoje o meu amigo me bateu no rosto. E aí passa um tempo, eles acabam chegando num oásis, eles vão felizes, tal, mergulha na água, e aquele mesmo amigo que tinha batido vai lá e arrisca a própria vida e salva o amigo que começou a se afogar, ele se afogou, na euforia, né? E aí ele salva aquele amigo e aí ele escreve na pedra, né? Hoje meu amigo me salvou a vida. E aí ele dá esse exemplo, que quando é uma relação de intimidade, cara, os erros, as falhas, né, do teu cônjuge, dos seus pais, enfim, das pessoas que são mais íntimas, um amigo, você escreve na areia, os erros, as falhas, você escreve na areia, porque a areia o vento leva, o tempo passa, a gente esquece, mas os momentos bons, os momentos em que aquela pessoa te salvou, te ajudou, fez algo por você, você escreve na pedra, porque na pedra não dá pra esquecer, porque é uma coisa que fica ali fixada. Eu achei muito importante esse detalhe, esse exemplo, porque eu acho que é algo que realmente a gente tem que ter em mente. Gratidão pelo que acontece, pelo que aquelas pessoas fizeram por nós, e compaixão porque todos nós somos humanos, erramos, e aí quando errarem com a gente, não aprofundar naquilo, né? Mas lembrar das coisas boas e deixar o vento levar os erros, perdoar. Exatamente, né? Esse exemplo é muito legal. É um exemplo que ensina bastante, né? Assim, é um exemplo simples, mas que deixa realmente um aprendizado muito prático, né? Eu acho que isso que é o legal, né, do livro. Tem muito aprendizado prático. Você consegue colocar isso. Eu acho que a coisa dos íntimos, né? Geralmente, né, para quem é casado, né, o marido e a mulher tem uma intimidade, obviamente, de confidenciar segredos, situações, e acho que naturalmente, né, essa intimidade, né, ela passa pelo relacionamento, pela vida conjugal de alguma forma, né? Geralmente eu sou casado, obviamente, e posso dizer que a minha esposa é minha melhor amiga, né? Então, o editor agora, por favor, corações na tela, editor, nos ajude. E aí... A thumb vai ser minha esposa e minha melhor amiga. Já temos um corte para o programa. Ou mais um corte do programa. Então, eu acho que esse é um bom exemplo, né? Acho que a vida conjugal, acho que
sentar à mesa, geralmente isso diz muito da nossa família. E tem um exemplo que ele dá aqui que eu acho que é legal, que geralmente os amigos íntimos você vai contar nas mãos, né? Nos dedos das mãos, né? Ou seja, não são muitos, você não precisa de muita gente, você não precisa ter tua casa cheia, né? Você pode focar em qualidade do que quantidade, né? É. E qualidade, eu não quero dizer aqui que aquelas pessoas, não tô me referindo à pessoa. Que isso, gente? Todo mundo tem erros e acertos, todo mundo tem, enfim. Quando eu digo qualidade, é qualidade na relação mesmo. Você tiver um montão de amigos, dificilmente você vai conseguir, ainda mais nos dias de hoje, você dá realmente atenção, você tem tempo de qualidade com aquelas pessoas, você tem uma troca legal com elas. Você não vai conseguir ser um bom amigo. Então, que qualidade de amizade é essa, sabe? Então, não faz sentido você ter um montão de amigos e ser só uma coisa superficial, né? Melhor você ter poucos e, enfim, e ter uma qualidade ali de amizade. Eu diria que, por exemplo, para você hoje, se você quiser buscar no teu HD aí mental, assim, pô, quem seria um amigo íntimo meu hoje, se você não é casado, enfim, que eu acho que é um exemplo muito mais claro, é aquela pessoa que, por exemplo, você passou mal, foi pro hospital, você vai falar assim, me dá o telefone para quem que eu ligo, né? Cara, se Quem é precisasse essa ligar pessoa? 3 da manhã. Quem seria essa pessoa, sabe? Isso. É minha mãe, é meu pai, é meu vizinho, enfim. Eu acho que essa pessoa, provavelmente ela tá na categoria de amigos íntimos, né? Que é a pessoa que você vai pedir para ligar. É aquela pessoa para quem viaja de avião. Aí, né, você coloca assim, né? Coloca um contato de emergência. Quem é essa pessoa que você escreve esse telefone, sabe? Eu tenho um versículo que eu até usei no outro podcast, que também eu acho que cabe muito bem para esse, né? Que é quando Paulo diz, né? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes, né? Então aqui ele já está falando da importância de selecionar as companhias com quem você coloca à sua volta, né? Em Provérbios, em caso de dúvida sobre amigo íntimo, né? Em Provérbios 17, capítulo 17, versículo 17 diz: Em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Então, se você está na dúvida com relação ao teu amigo íntimo, é isso, é aquele que fica na hora da angústia. E agora a gente vai entrar num outro capítulo do livro que a gente gostou bastante, que é a teoria dos contornáveis e dos incontornáveis. Os contornáveis, gente, são... Ele fala das pedras, né? Contornáveis e incontornáveis. Exato. E é muito legal, cara. Depois que isso foi uma teoria que melhorou muito o meu dia a dia, que eu tenho um temperamento colérico. Então, imagina só, às vezes acontecia uma situação ali no dia e aquilo me irritava. E aí, sabe aquele ímpeto de querer tirar uma satisfação, de querer falar que não tá bem feito, sabe? De querer dar uma reclamada ali do nada. É isso, tem pessoas, tem situações que são pedras contornáveis. Tipo assim... Você tá ali no restaurante e aí, poxa, talvez aquele atendimento não tenha sido ideal, não tenha sido melhor, às vezes você esperava uma coisa ou outra. Cara, não precisa fazer um escarcéu por isso, sabe? Às vezes a pessoa que te atendeu teve um dia ruim, você não tem ideia do que ela passou ali. Não é justificativa para atender mal ou para, enfim, ter uma situação ali de um mau atendimento. Porém, assim, a gente não precisa levar tudo a ferro e fogo. A gente não precisa tirar satisfação. A gente não precisa estar ali reivindicando todos os direitos o tempo inteiro, porque isso é extremamente desgastante. Essa que é a verdade. Eu já fiz muito isso, já explodi, já fui lá reclamar, reivindicar, nananana. No final, eu ficava desgastada emocionalmente. Eu não me sentia bem com aquilo. E é isso, é uma coisa que simplesmente dá para deixar passar. O contornável é isso, é uma situação no trânsito, é uma situação ali no teu dia a dia. Cara, são pessoas que você nunca mais vai ver, você não precisa gerar um escarcéu. Você pode só contornar e seguir tua vida lindamente, sabe? Sem se aborrecer, sem gerar mais aborrecimento, sabe? Hoje em dia tem uma outra categoria também de contornáveis que tá no mundo online, né? Às vezes eu ouço muitas discussões dessa no meu dia a dia, né? Que a pessoa fala assim, o fulano comentou numa foto, o fulano não comentou numa foto, o fulano falou isto numa publicação, o outro fez um post assim. São situações que, assim, são contornáveis. Você pode escolher quem você quer seguir, você pode escolher
Se você quer ler comentário, você pode escolher se aquilo tem algum peso ou importância para você. E eu vejo que ao meu redor tem muita gente falando de coisas que são absolutamente fúteis. Contornáveis, assim, você pode só deixar pra lá. Você Aquilo não não precisa precisa. afetar teu dia. Não, porque. E as pessoas dão peso a isso, sabe? Eu comentou na foto dele, mas não comentou na minha. Isso é uma questão. Gente, é um comentário, sabe? É uma. Porque às vezes a pessoa é contornável, mas às vezes é uma situação contornável É também, isso, sabe? é isso. E às vezes as pessoas estão colocando situações, criando problemas em situações onde não existem, sabe? O online diz muito sobre isso, sabe? A gente vê que hoje em dia a pessoa emite uma opinião às vezes e você vê o tanto de comentário de pessoas assim que você fica, caramba, o mundo tá uma loucura. E é por isso que realmente você ter esse autocontrole, essa reflexão, você entender o peso que você vai dar para esse tipo de situação. Você não se justificar de É. tudo, né? Você deixar pra lá. Eu tava ouvindo num podcast, inclusive, era uma entrevista no Jesuscope com a pastora Thalita, e aí ele perguntou um pouco sobre como lidar com as críticas, né? E aí essa coisa do online. Porque ela falou, sempre vai ter alguém ali com uma perspectiva totalmente errada do que tá acontecendo. Eu tava pensando nisso, né? Teve até o 23/6 foi vítima de uma hater há pouco tempo, né? E obviamente, eu ri. Graças a Deus, isso pra gente não é um problema hoje, né? Eu me lembro que apareceu um post de uma convidada nossa, a gente traz muitos atores e atrizes, eu tenho um convívio com eles, né? E aí acho que a pessoa nem viu o vídeo, né? O recorte lá de 1 minuto no Instagram, e a pessoa já comentou assim, né? Ah, mais um ator pra falar aquelas besteiras e Lei Rouanet. E aí eu falei assim, caramba, a gente fala de tudo aqui, menos disso, né? E você vê, a pessoa ela nem viu o vídeo. Ela só comentou. Porque ela já viu o primeiro frame e ela já colocou ali uma... Ela já deduziu, é o que está escrito aqui. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, é isso, assim, se a pessoa já tá com uma visão, se os olhos dela forem maus, cara, tudo vai tá ruim, essa que é a verdade. A pastora Thalita tá falando de um exemplo desse, que ela comprou um cachorrinho. E aí, enfim, acho que ela postou, eu nem cheguei a ver o vídeo, eu só vi ela comentando o caso da criança, da filha dela, recebendo o cachorrinho e tal. E aí, alguém foi lá falar, mas por que não adotou? Mas por que... Ela falou, gente, eu moro nos Estados Unidos, eu até procurei, mas não tem nem cachorro de rua. Os que tinham eram de porte grande, ela precisava de um cachorrinho de porte pequeno. Enfim, então assim, tudo vira uma problematização numa situação que é só... Pô, tu não gostou... Tu prefere adotar, então adota e, tipo, passa, poxa, sabe? Tipo, não precisa virar um problema. Porque parece algo bobo, mas, cara, você não precisa dar tua opinião pra tudo. Não, e nem acho que todo mundo se importa com a Eu sua nem opinião. acho que isso é saudável pra você, sabe? Você militar pra tudo, você ficar ali toda hora. Eu acho que é muito desgastante pra quem tá fazendo. Pra quem tá ouvindo, mas aí... Pra você que é o alvo da crítica, você pode escolher contornar, falar, tá bom, e aí só seguir com a tua vida. Mas pra quem tá ali o tempo inteiro, eu acho que isso pesa na pessoa, né? Em Romanos 16, eu consegui puxar aqui, diz assim, né? Romanos 16:17. Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Hoje em dia, acho que a gente vive num mundo, né, onde as pessoas colocam divisões, né? Elas colocam separações, né? Se você é isso, não pode fazer isso. Se você veio pra cá, não pode olhar pra aquilo lá. E existe esse radicalismo, né? Esse exagero, né? É difícil chegar num ponto de equilíbrio aí e tal. Então, acho que esse exemplo ficou bem claro aí pra vocês, né? Aquilo que der pra contornar, contorne. Aquilo que você acha que não tem o peso, a importância que vai realmente impactar na sua vida, contorne. É um post, uma publicação, é um vizinho. Tem gente que... A gente já morou aqui, acho que em 2 prédios que a Débora deve lembrar, né? Era aquela situação. Você tem o vizinho, aí de repente você faz um barulho, até as 5 horas você pode furar uma parede. Você furou 5 e 5.
Não tá certo, você tem que furar até as 5, ok, mas você precisou fazer mais um furo para acabar de colocar aquele seu armário. Aí aquele cara que vai pegar um interfone, vai ligar lá no porteiro e falar: olha, o morador aqui de cima do lado tá fazendo barulho. Cara, não seja essa pessoa. Não seja esse ser humano. Melhor. Não precisa. É uma situação contornável. Entenda também o outro, sabe? Um dia você pode precisar e essa pessoa pode estar lá para te ajudar. Inclusive, a gente falando aqui sobre isso, sobre contornar, deixar para lá, né? Em Mateus capítulo 12 fala sobre isso, sobre o peso das nossas palavras, né? E diz assim, o Senhor Jesus estava falando, né? Em Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore mau e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então você vê o quanto que as nossas palavras, elas têm um peso, né? Tanto na nossa vida quanto na vida do outro, né? Então, quanto mais a gente puder se policiar para falar aquilo que é bom, sabe? Para abençoar as pessoas e não ficar ali, enfim, dando lugar a palavras ruins, negativas, melhor isso vai ser para nossa própria vida, né? E lá no livro de Tiago, eu quero complementar isso que você está falando. Ele diz assim, né, no capítulo 1, né? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, né? Aqui já está muito claro, né, que às vezes é mais importante você ouvir mais e falar menos, né? Eu acho que isso é uma reflexão que te ajuda bastante a ser uma pessoa contornável, né? É verdade. A gente todo esse papo aqui até me lembrou, né, que na nossa igreja recentemente teve esse jejum de reclamações, né? De murmurar menos. De murmurar, né? De você não reclamar, um jejum diferente, de você não reclamar, de você não murmurar, de você... E eu achei sensacional, porque realmente isso tem um impacto muito grande, né, nas nossas vidas. E até o exemplo que usaram, né, foi de Zacarias. De Zacarias, que ele, na hora que o anjo falou, anunciou a gestação de Isabel, ele meio que duvida, né? Mas como? Sendo que ele estava orando por isso e ele fica mudo, né? Então eu achei muito legal a explicação que foi dada e essa proposta mesmo, né? De você intencionalmente não reclamar, sabe? Você combater essa murmuração, aquela coisa pesada, sabe? Você usar realmente a sua boca para ser uma fonte de coisas boas. Eu amo o que fala da mulher virtuosa, né? Diz assim, que a lei da beneficência está na sua língua. Eu amo isso, eu amo assim, imagina você ter a sua língua que fala coisas boas, fala com sabedoria. Eu amo esse versículo da mulher virtuosa, Provérbios 31, 26. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. É isso, é falar aquilo que é bom e, poxa, quem não vai querer estar próximo? Quem não vai querer estar próximo, né, de uma pessoa que fala aquilo que é bom, de uma pessoa que abre a boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua, né? Uma pessoa que você vai querer ter por perto, né? Você vai se tornar essa pessoa que as pessoas vão querer estar por perto. Eu acho que você está dando exemplos práticos, né, de como você pode evitar, né, estar em situações onde você pode ter conflitos com pessoas ou conflitos com situações e que tudo isso, né, pode acarretar situações ou problemas ainda maiores, né? Então essas dicas de ouvir mais, falar menos, tomar cuidado com a sua língua, tomar cuidado com as suas atitudes, reações, é importante para que você de fato consiga ter um bom relacionamento, né? Uma boa convivência com aqueles que estão à sua volta, né? A gente pode falar um pouquinho daquelas situações agora dos incontornáveis, né? Que aí você não tem pra onde correr. Os incontornáveis são aqueles que são pessoas que realmente vão estar ali no teu dia a dia, tua família, são seus colegas de trabalho, teu chefe. São as pessoas que realmente não tem pra onde fugir. Você vai ter que lidar, você vai ter que aprender a lidar com essas situações.
Exato, exato. Geralmente família, né? Eu me lembro até que na época ele deu um exemplo, né? Ele falou Natal, né? Você chega no Natal, reúne lá tua família, tua sogra, teu sogro. Beijo pra minha sogra. E aí, Pra mim você... também. E aí você chega naquele lugar, você não tem pra onde correr. É uma situação que você vai passar, é fim de ano, é Natal, tá todo mundo lá. E aí, o que fazer, né? Então, eu acho que aí entra a tua maturidade, né? Não só como pessoa, mas também espiritual, né? Na verdade, a fé, ela ajuda muito nesse lugar, né? Onde você consegue, de fato, ter o equilíbrio, entender que aquele momento, aquele lugar ali, é um momento que você pode, de fato, através do seu exemplo, né? Que, de fato, você pode falar sobre Jesus. É como você reage a esse tipo de situação, né? Mas é isso. Eu mesma, quando eu comprei o livro, eu estava vivendo uma situação com uma pessoa incontornável ali na minha vida. E é isso, você tem que buscar em oração, buscar em Deus, buscar ajuda. Como a gente falou aqui, a gente cita aqui o livro, que é uma leitura muito proveitosa para você lidar melhor com seus relacionamentos. E ali, lógico, com a intercessão de Deus, né, para quebrantar os corações, houve restauração. Então, assim, não importa que tipo de relacionamento incontornável ali é uma pessoa que talvez tenha te machucado, talvez você esteja machucado com aquela pessoa, mas, gente, em Deus sempre há lugar para perdão, para restauração. Se esse é um desejo, ore por restauração, ore pela vida daquela pessoa, se ela te magoou, se ela te machucou, então ore por ela, sabe? Peça a Deus que quebrante o coração, faça restauração nesse relacionamento, porque para Deus não existe impossível, não existe nenhum relacionamento irreconciliável. Então peça para que Deus venha de fato entrar na história de vocês, busque ajuda, busque aconselhamento, né? Mas principalmente busque em oração, porque só Deus pode quebrantar um coração e trazer uma reconciliação verdadeira, sabe? Se esse é seu desejo, trazer realmente uma reconciliação verdadeira. E se talvez você não queira se reconciliar, não sei qual é a situação, mas perdoar. Perdoar é inegociável. E para complementar e para a gente encerrar, né? Eu queria pegar aqui esse exemplo que ele dá desse versículo, que ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, eu queria aproveitar para falar sobre isso, né? Cuida dos seus, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida primeiro daqueles que estão à sua volta. Você não precisa começar mudando o teu relacionamento com a humanidade. Não, começa primeiro dentro da sua casa, com o seu familiar, depois você vai para o seu vizinho, depois você vai para o seu colega de trabalho. São essas pessoas, o seu mundo é essa realidade que está à sua volta, que está acessível até você. Então, comece por ali, principalmente pela sua casa. Ali é o lugar por onde você pode começar a mudar a história da sua vida, né? Geralmente a gente começa a mudança dentro de nós. E é por isso que nós acreditamos no poder da fé, da restauração, do recomeço. E graças a Deus, Jesus, ele pode te ajudar a reconstruir, recomeçar todo tipo de situação que você está vivendo. Tá bom? É isso, gente. E para qualquer tipo de relacionamento, seja um incontornável, seja uma situação difícil que você está vivendo, busque em Deus, busque em oração por restauração, perdoe, abra o seu coração para perdoar, porque para Deus não existe impossível, não existe relacionamento que não possa ser restaurado, que não possa ser transformado, às vezes até em algo muito melhor do que você viveu no passado. Então busque em Deus perdão, restauração, busque no Senhor, primeiro por você, tá? Para buscar em Deus, primeiro busque por você, porque você sendo transformado, você pode ser aí um instrumento para transformar todo o teu ambiente. É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do primeiro 23.6 Pocket. Pocket. Não foi tão pocket assim. Ele é pocket. Ele está pocket. E não se esqueça, a gente vai ter outras versões e outros debates sobre outros livros e outras situações que a gente considera que pode ajudar aqui as pessoas que têm nos ouvido. Muito obrigado a todos os quase 10 mil seguidores no Instagram, os mais de 1.000 seguidores no YouTube. Pessoal, curta, compartilha, nos ajude a desenvolver, a levar essa mensagem. Se inscreva no canal. É importantíssimo. A gente quer agradecer aqui os estúdios Brooklyn, não é isso? É isso aí, pessoal da Brooklyn. Se você tem interesse de também gravar seu podcast, profissionalizar tuas redes, profissionalizar tuas fotos, gente, a Brooklyn, a nossa segunda casinha aqui é o lugar certo para você, profissionais incríveis. E vou falar aí, é claro, da nossa equipe maravilhosa, Mari, Lennon.
Não. Mariane e Lennon. São duas pessoas, não é São uma duas só. pessoas, não é uma só. São importantes. Mas são uma só carne, então já virou Mari e Lennon. Então, aqui é o lugar certo para você. E queria finalizar com um versículo que é em Gálatas 5, versículo 14, que diz assim: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos aí focar em aprender a amar as pessoas. É isso, pessoal. Obrigado, amar até Deus a e amar próxima. pessoas. O 2036 Pocket vai voltar, hein? É isso, e, pessoal. O livro, a gente vai deixar um link aqui embaixo, né? Para quem quiser adquirir, especialista em pessoas, a gente recomenda. A gente tem alguns outros livros do Thiago Brunet, nota 10. Vale a pena, tá bom? Tiago, estamos te esperando aqui. Ou por que não, né? É isso, vamos É declarar. É isso, não é? Vamos declarar, estamos isso. esperando aqui. Então é isso. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.